Oi pessoal, tudo bem? Primeiro eu começo pedindo desculpas pela demora na postagem desse vídeo. E não foi porque eu demorei apenas de postar, não, eu demorei realmente de conseguir parar, refletir e produzir o vídeo. Mas vamos ao que interessa. Eu havia comentado que postaria um vídeo com breves e sucintas reflexões sobre o documentário do Dilema na Rede, documentário esse que está no serviço de streaming, no caso no Netflix, e que gerou muita repercussão, inclusive uma resposta do Facebook e de outros defensores das redes sociais. Eu gostaria de começar por dar a minha opinião pessoal sobre dois pontos do documentário. O primeiro é a utilização da dramatização, ou seja, é um documentário que não apenas documenta, ele também utiliza recursos cenográficos e dramatúrgicos, através da utilização de atores, para simbolizar e representar fatos e situações que realmente podem acontecer e podem existir de uma forma ou de outra. Pessoalmente, eu não gosto, tá? Eu não acho bacana. Eu tento produzir, por exemplo, os meus livros de uma forma documental, sem recorrer a esse tipo de subterfúgio. E eu, como uma pessoa que também estudou roteiro, eu não gosto da utilização desse tipo de recurso. Entendo que torna muito mais palpável, palatável e, de certa forma, aumenta o alcance do documentário, mas é um recurso que eu considero que é um pouco apelativo. Esse recurso também é utilizado, por exemplo, na série Roma, que também tem no Netflix, e considero que, da forma como esse recurso de dramatização foi utilizado, ele acabou sendo mais apelativo ainda no caso do documentário Dilema nas Redes. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu entendo que nós temos que mencionar é que quando você vai fazer um documentário, eu não concordo, por exemplo, quando as pessoas dizem não, mas você tem que ser imparcial, Essa imparcialidade, ela não existe. Todos nós temos algum ponto de vista sobre alguma coisa. A partir do momento que eu tenho um ponto de vista, isso até é uma questão adotada pela teoria da relatividade na física, einsteiniana. Se eu tenho um ponto de vista, significa que eu estou em algum lugar, estou olhando as coisas de algum lugar. Então, obviamente, que eu vou contaminar o objeto observado com o meu ponto de vista. Quanto isso não me incomoda. Mas me incomoda quando você não se esforça, pelo menos, para olhar a situação por vários ângulos. Eu estou aqui nessa posição, posso olhar para a direita, posso olhar para a esquerda, posso olhar para cima, posso olhar para o centro. E mesmo quando eu olho um objeto que está imóvel à minha frente e eu só posso vê-lo de frente, eu consigo ainda assim, num exercício de abstração, imaginar suas outras facetas e seus outros lados. Nesse sentido, eu já dou spoiler aqui da minha opinião. Eu acho que o Dilema nas Redes ele peca por mostrar apenas o lado negativo das redes, que é, sem dúvida, algo a se pensar, algo grave e algo realmente para a sociedade discutir, trabalhar e, de certa forma, especular e talvez até corrigir. Mas não mostrar o lado bom me parece que torna o documentário um pouco panfletário. E, começando rapidamente uma breve análise, eu penso que o Dilema das Redes ele acaba, ao invés de abarcar apenas um estudo sobre as redes sociais, ele acaba, na verdade, abordando uma série de coisas. Coisas essas, inclusive, que são objeto de estudo e são objeto de dilemas e foram objetos também de dilemas e já não são mais há muito tempo. Isso é algo que me incomodou. Então, de cara, eu gostaria de indicar para todos que se interessam pelo tema um livro. Um livro que, na minha opinião, e não é marketing, não é merchandising, não é meu livro, é muito mais equilibrado na análise do dilema das redes, do real dilema que nós temos nas redes, que é esse livro aqui, O Todo Mundo Mente.
é um livro de um filósofo e cientista de dados, o Seth Stephens-Davidowitz, que foi, por sua vez, aluno do Steve Pinker, psicólogo evolucionista de Harvard. E esse livro é um livro publicado, se eu não me engano, em 2018. É um verdadeiro tratado sobre as redes sociais e sobre os dados. É um livro que se baseia na garimpagem de dados, ou seja, o que os dados realmente falam de nós. Por que nas redes sociais nós todos, de alguma forma, mentiríamos e quando nós realmente fazemos buscas, nós não mentimos? E justamente por isso, as redes sociais e todos os grandes conglomerados acabam sabendo, né, tudo sobre nós. Isso também é matéria de estudo pelo próprio Yuval Harari, que ele comenta, né, que existem vários protocolos de uma série de programações que realmente conseguem estatisticamente saber mais sobre nós mesmos do que qualquer outra pessoa que nós conheçamos, nós mesmos, enfim. Eles sabem mais de nós do que nós mesmos. Pois bem, eu acho que o dilema das redes, ele também peca por abrir demais o escopo, no sentido de ele questiona se nós estamos colocando em risco a democracia, se nós estamos colocando em risco a própria cultura escrita, um certo grau de intelectualidade e uma certa capacidade de abstração para trabalhar com conceitos mais sofisticados. Tudo isso está interligado. Porque a criação das bolhas, tão abordada no documentário, ela cria um ambiente falso, né, e hermético, onde você passa a não conviver com a diversidade. Não convivendo com a diversidade, você vai acabar ficando viciado naquele repertório, sempre o mesmo repertório, e passa a achar que o seu universo se resume na verdade, o universo todo se resume ao seu universo, ou até diria diferente, né, que o multiverso, porque nós somos um multiverso, se resume ao universo só daquele indivíduo. Mas eu acho que o dilema das redes deixou de falar muita coisa. Por exemplo, o dilema deixou de falar que quando o tipo de Gutenberg foi criado, houve uma gritaria generalizada também. Gutenberg cria o tipo, em onde hoje seria, né, a região ali da Alemanha, ele cria a máquina de tipo para permitir que nós pudéssemos imprimir livros em larga escala no século XV, ou seja, em torno de 500 anos atrás, e houve uma gritaria generalizada. Os professores falaram, as pessoas não vão mais ter memória, as pessoas não vão mais precisar da memória, o ensino está indelevelmente abalado, nós caminhamos para a catástrofe, né, para o hecatombe educacional. Sobre o livro, ou seja, era uma máquina que permitia você imprimir livros, espalhar os livros, mas essa foi a conclusão de muitos professores, não poucos. Isso está registrado, né? McLuhan, que é um autor fantástico, eu acho que eu não estou com ele aqui na minha biblioteca, ele está no meu quarto, é um autor fabuloso, o autor que cunhou a expressão, né, aldeia global. Ele reporta essa indignação com um livro. Por quê? Porque naquela época o método de ensino era cada um com um livro manuscrito, simplesmente passava a copiar, né, o que continha naquele livro, e as aulas basicamente envolviam muita cópia, que tinha os seus méritos, tinha os seus defeitos, mas, de fato, a maioria das pessoas considera que realmente as pessoas passaram a decorar menos coisas a partir do momento que elas tinham sempre o livro disponível. Então elas não precisavam mais decorar tudo, porque elas tinham um livro com muita facilidade. Em qualquer livro era muito mais acessível, muito mais fácil de você obter uma cópia, inclusive de você comprar, né? Porque imagina um livro manuscrito, o preço que o livro tinha. O que não é muito diferente do que está acontecendo conosco, quando hoje, por exemplo, nós nos viciamos nas agendas dos telefones celulares e raras pessoas realmente decoram os números de telefone como nós fazíamos isso, pelo menos na minha geração, até quando éramos crianças ou adolescentes. Então vejam que esse susto com os avanços tecnológicos já vem do livro. E vou além. Quando a fotografia foi criada,
houve uma gritaria generalizada. Os escritores, os jornalistas, os pintores pensaram, nossa, nós vamos perder a nossa função, né? O pintor passou a pensar, bem, eu não vou conseguir reproduzir a altura de uma foto, né? Por melhor que eu seja. E tanto que é daí que começa a surgir a pintura abstrata, porque a pintura passa a buscar uma nova forma de expressão. Os jornalistas pensaram, nossa, para que eu vou ter que relatar alguma coisa agora se simplesmente o jornal pode simplesmente estampar uma fotografia do ocorrido? E isso com uma série de outras coisas, até que vem o surgimento do rádio e nós temos novamente uma gritaria, e vem o surgimento da televisão e nós temos uma nova gritaria. E vem o surgimento da internet e depois das redes sociais e nós temos uma nova gritaria. Então, Alexandre, você está falando que essa revolução pela qual nós estamos passando é totalmente igual às outras? Não tem nada de diferente? Talvez tenha. Nisso, sim, o documentário acerta e é no mesmo ponto que a obra Todo Mundo Mente também aborda. É o momento de nós fazermos uma reflexão tipicamente kantiana, né, de Immanuel Kant, e observarmos até que ponto nós estamos usando as redes sociais ou nós estamos sendo usados. As redes sociais são instrumentais para nós ou nós estamos sendo instrumentalizados para as redes sociais. Lembrando, pessoal, voltando aí à criação da escrita, né, na Suméria, em torno de 5 a 6 mil anos atrás, que a criação da escrita, ela dessacralizou, de certa forma, a palavra. Porque a palavra, que era algo sagrado, ela passou a ser escrita, e repetida de forma escrita a exaustão, e vasculhada, escrutinada, entre outras práticas. A partir do surgimento do livro impresso com Gutenberg, aí já 500 anos atrás, essa dessacralização ela chega num ponto muito elevado. E aí nós passamos a dessacralizar a natureza, além da palavra, nós dessacralizamos as religiões, nós passamos a dessacralizar nossos líderes políticos, ou seja, nada mais ficou sagrado. Tudo passou a ser possível de ser questionado e, de certa forma, de ser analisado num pé de igualdade. As redes sociais, elas são, de certa forma, a pá de cal final nesse processo de dessacralização, que é um processo típico da pós-modernidade, onde nós temos uma pluralidade enorme de narrativas e não sabemos mais onde está o todo, né? Onde está o todo? Onde o peso de um argumento ele está muito mais ligado ao eco que ele encontra nas redes sociais do que a qualidade dele, né? Tá aí todas as pessoas que se importam muito, né, em viralizar ideias ou produtos e etc. O perigo que pode estar acontecendo agora, na minha concepção, ele não vem das redes. É o perigo de nós dessacralizarmos de vez a ideia de uma cultura escrita. Vejam só, vejam comigo, pessoal, observe. A cultura escrita, né, ela criou um novo tipo de reflexão em torno de 5, 6 mil anos atrás, porque até então nós usávamos a linguagem meramente para nos comunicarmos. Os pensamentos que o ser humano conseguia produzir possuíam um grau de complexidade muito menor. A partir do momento que o alfabeto ele pôde ser instrumentalizado e escrito, o alfabeto ele passa a virar também uma ferramenta que facilita o pensamento. Então as palavras não existem apenas para que nós nos comuniquemos, elas existem também para que nós mastiguemos as nossas percepções e possamos produzir pensamentos. Pensamentos estes que depois poderemos expressá-los ou não. A partir do momento em que eu me livro completamente da linguagem escrita, como as gerações mais jovens estão, de certa forma, fazendo, e passo a lidar com um sistema de comunicação que eu não preciso mais ler, absorver com o tempo, ruminar aquelas ideias e depois chegar num pensamento com um grau mínimo de sofisticação, se eu apenas recebo uma carga enorme de informação e imagens, eu passo a ter um comportamento só reativo, né?
e passo, de certa forma, a voltar àquele período pré-histórico de antes da escrita, onde o ser humano ele era um ser humano imagético, um ser humano que simplesmente falava sobre imagens e pensava sobre imagens muito mais do que pensava sobre o alfabeto, sobre a palavra escrita. Então a palavra escrita, ela realmente muda para sempre a humanidade. E talvez a criação da televisão e agora a profusão de dados e imagens que nós estejamos recebendo, né? Aplicativos como TikTok, Instagram e muitos outros, inclusive esse vídeo aqui de quem vos fala, tudo isso pode, se nós não tomarmos um certo cuidado com a pedagogia que nós vamos utilizar, pode realmente gerar um certo decréscimo na qualidade do pensamento humano. Então, eu penso sim que existe um dilema, no sentido de que nós precisamos refletir em formas de garantir que a tecnologia seja utilizada pela humanidade e não que a humanidade seja utilizada pela tecnologia, mas temos que também lembrar dos aspectos positivos, né? Diagnósticos médicos que podem agora, utilizando uma base de dados gigantescas, produzir diagnósticos e, inclusive, depois ajudar na medicação de uma forma muito mais personalizada. Nós podemos identificar epidemias surgindo com base no tipo de palavra utilizada nas buscas, nos sites de buscas como o Google. Nós podemos rastrear onde estão ocorrendo atos, né, de violência em determinadas regiões, cidades, bairros, contra minorias, contra crianças, contra mulheres, contra idosos e uma série de outros fatores. Nós pudemos, inclusive, nessa pandemia, manter contato com entes queridos, né, que nós talvez não pudéssemos ter tido esse contato sem as redes sociais. Então, eu acho que o pecado do dilema das redes é simplesmente transformar tudo num dilema onde a única opção seja sair das redes sociais. Eu realmente não acredito que essa seja a opção e acredito que o grande dilema da humanidade não é exatamente as redes sociais, e sim a morte da palavra escrita e a permissão de utilização de algoritmos e de sistemas que consigam utilizar o ser humano como um meio e não como um fim. E isso não necessariamente aconteceu só na era das redes. Até mais, pessoal!